Kyaromi Om Sarabha Tathagata Hannamanna no Kyaromi Goshimbo Kaijo Geratsu Geratsu Chiken no Gobu Hoshin yo Mayosu Kaijo Geratsu Geratsu Chiken no Gobu Hoshin yo Mayosu Om Soahamba Suda Sarabha Dharma Soahamba Sudokam Om Soahamba Suda Sarabha Dharma Soahamba Sudokam Isai Soho Adi So Sojo Naruga Yueni Waremo Mata Di So Sojo Nari Om Soahamba Suda Sarabha Dharma Soahamba Sudokam Om Tathagata Dohambaya Soaka Om Tathagata Dohambaya Soaka Butsubuno Sosongyo Jaokadiste Sumiyaka ni Shingo Shoujo Narukoto Kyakudoku Shashimete Zai Shosho Metsushi Fukue Zochosu Om Tathagata Dohambaya Soaka Om Hamdobo Dohambaya Soaka Om Hamdobo Dohambaya Soaka Kamji Zaibo Satsuo Yobirenge Buno Shoju Gyoja Okadishite Sumiyaka ni Gogo Shoujo Narukoto Kyakudoku Shashimete Gongon Isuku ni shite Hito shite Kikukoto Negawashime Muge Benzai ni shite Seppo Jizai Nari Om Hamdobo Dohambaya Soaka Om Bazoro Dohambaya Soaka Om Bazoro Dohambaya Soaka Kongo Zobo Satsu Narabini Kongo Buno Shoju Gyoja Okadishite Igo Shoujo Narukoto Kyakudoku Shashime Bodai Shinyo Shoshite Sammai Genzenshi Sumiyaka ni Gedatsuru Koto Ubesh Om Bazoro Dohambaya Soaka Om Bazaragini Harachu Hamdaya Soaka Om Bazaragini Harachu Hamdaya Soaka Nyorai Daiji Dai no Kachu o Kirukoto ete Isai no Temma o Yobi Moromoro no Shoja Kotogoto Kugyoja no Iko Kakueki Naru Koto Nichirin no Gotoku Naru Omite Ono no Jishin o Koshite Shoge Suru Koto Atawazu Oyobi Akunin mo Yokuta Yori o Uru Koto Naku Bom no Gosho Mini Senjak Seus Moro Moro no Akushu no Kono Garete Tokumu Josho Tobo Dai Oshos Om Bazaragini Harachu Hamdaya Soaka Mujo Jinjin Mimyo Hyaku Semmango Nansogu Gakon Kenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi Makahanya Haramita Shingyo Kanji Zaibo Sagyo Jinhanya Haramitaji Shokengon Kaikudo Isaiku Yakusharishi Shiki Fui Kuku Fui Shiki Shiki Sokuze Kuku Sokuze Shiki Ju Sogyo Shiki Yakubunyo Zen Shari Shize Shohoku Sopu Shopu Metsu Fuku Fujo Fuzo Fu Gemze Koku Chumu Shikimu Ju Sogyo Shikimu Gemni Bize Shingimu Shiki Shokomi Soku Homu Genkai Nai Shimu Ishiki Kaimu Mumyo Yakumu Mumyo Jin Nai Shimu Roshi Yakumu Roshi Jin Muku Shumetsu Domu Chi Yakumu Toku Imu Shotoko Odai Sap
たいはんやはらみたこしむけげむけげこむくふおんり一切天道無相無教ねはん三世小仏へはんやはらみたこ徳はのくたら三脈三宝大おちはんやはらみたぜ大人種ぜ大名種ぜ無常種ぜ無東道種の上一切空真実不幸故説犯やはらみた種即性種圧ギャテイギャテイハラギャテイハラソギャテイおじそわかはんや信行仏説は言行上司が文一子仏十九る国蔵式牧牛十楽寺師仏語装備が一健康徳生老人以外一健康徳生老人一子式師式修士式滅師十創業式師式修士式滅脈風習法弁随順成就自用人空量が小老人心徳下だ統治日々主婦のところ人下だ小医者家不主受公不主受家と非不主受年上世金用意総根力角度上司美空全種方便生木部養老人下だ自費美空人年老人心徳下だ小医者会議主受公家総主受一周年上世金用意総根力角度非常態白剤要改変栄華陸月不評日望東鉄前段上司美空賞金種十随順成就一切欠爆本の天道全徳下だ小医者家全種受公家小種受一数十年上世金用意総根力角度節税法師陸主備区不起小老心徳下だ無生死刑所備も無所世換気仏行上司が文一子仏在者へ国技重機購読音理士生尊公安南有三福道不可愚人全知涅槃二外三所異様如来所自主求読士福不可愚人王将法自主求読士福不可愚人王聖主自主求読士福不可愚人税や南地三福道不可愚人自主だ音地やな言談合下分血三福道即死涅槃税公安南東宮法弁客士不可愚人士福上士安南東佐税学自死やなも無所世換気仏行ナム最初今後大アジャリア声優大覚尊ナム最初今後大アジャリア声優大覚尊ナム最初今後大アジャリア声優大覚尊Om Chisuttamani Juntai Aparajita Jainchita Nitei Soaka
Om Chisuttamani Juntai Aparajita Jainchitanitei Soaka. 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 Juntei Kannon Kyo, Juntei Kudokuju, Jakujo ni shite kokoro tsune ni zo sureba isai moro moro no dainam yoku kono hito kaskoto nashi Tenjo yobi ningen fuku o ukuru koto hotoke no gotoku hitoshi Kono nioi juni awaba sadamde mutodo em Moshi ware seigan daihinu chichinin toshite niseno gan o jose zumba Ware komo zaika no uchi ni dashite hongaku ni kaerazu daihi ostem Loba satanam samyako sambodakchinam tanyata om sharei surei jumtei soaka Noba satanam samyako sambodakchinam tanyata om sharei surei jumtei soaka Noba satanam samyako sambodakchinam tanyata om sharei surei jumtei soaka Noba satanam samyako sambodakchinam tanyata om sharei surei jumtei soaka Noba satanam samyako sambodakchinam tanyata om sharei surei jumtei soaka Noba satanam samyako sambodakchinam tanyata om sharei surei jumtei soaka Noba satanam samyako sambodakchinam tanyata om sharei surei jumtei soaka Noba satanam samyako sambodakchinam tanyata om sharei surei jumtei soaka Noba satanam samyako sambodakchinam tanyata om sharei surei jumtei soaka Noba satanam samyako sambodakchinam tanyata om sharei surei jumtei soaka Om Sarabha Tathagata Usuni Sadato Mudarani Sarabha Tathagatam Sadato Vipushuta Dishititei Jakumbam Kokumbam Soaka Om Sarabha Tathagata Usuni Sadato Mudarani Sarabha Tathagatam Sadato Vipushuta Dishititei Jakumbam Kokumbam Soaka Om Sarabha Tathagata Usuni Sadato Mudarani Sarabha Tathagatam Sadato Vipushuta Dishititei Jakumbam Kokumbam Soaka Om Sarabha Tathagata Usuni Sadato Mudarani Sarabha Tathagatam Sadato Vipushuta Dishititei Jakumbam Kokumbam Soaka Om Sarabha Tathagata Usuni Sadato Mudarani Sarabha Tathagatam Sadato Vipushuta Dishititei Jakumbam Kokumbam Soaka Om Sarabha Tathagata Usuni Sadato Mudarani Sarabha Tathagatam Sadato Vipushuta Dishititei Jakumbam Kokumbam Soaka
Om Sarabha Tathagata Usunisada Tomodorani Sarabha Tathagatam Sadato Vipushuta Dishititei Jakumbang Kokumam Swaka Om Sarabha Tathagata Usunisada Tomodorani Sarabha Tathagatam Sadato Vipushuta Dishititei Jakumbang Kokumam Swaka Om Sarabha Tathagata Usunisada Tomodorani Sarabha Tathagatam Sadato Vipushuta Dishititei Jakumbang Kokumam Swaka Om Sarabha Tathagata Usunisada Tomodorani Sarabha Tathagatam Sadato Vipushuta Dishititei Jakumbang Kokumam Swaka No Maksamanda Bazaradan Sendama Karoshada Soatayam Taratakamam 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 No Maksamanda Bodhanam Baku 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 Om Arahasanau Om Arahasanau Om Arahasanau Om Arahasanau Om Arahasanau Om Sammaya Satobam 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 Om Kakakabi Sammae Soaka 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 Om Maitareya 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 Soaka Om Koro Koro Sennarimato-gi 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 Soaka Om Arorikia 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 Soaka Om Sang Zang Zang Saku 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 Soaka Om Amirita Teizei Karam 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 Om Aqui Subiam, Om Aqui Subiam, Om Aqui Subiam, Om Aqui Subiam, Om Aqui Subiam. Abirão Kembazarada Tobam, Abirão Kembazarada Tobam, Abirão Kembazarada Tobam, Abirão Kembazarada Tobam, Abirão Kembazarada Tobam. Nobo Akeshagarabayaon Arikia Maribori Soaka
Nobo Akashagyarabaya Om Arikya Maribori Soaka Nobo Akashagyarabaya Om Arikya Maribori Soaka Nobo Akashagyarabaya Om Arikya Maribori Soaka Nobo Akashagyarabaya Om Arikya Maribori Soaka No Maksarabata Tagyatabarokite Om Sambara Sambaram 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 Om Abokya Beirosano Makabodaramani Hamdoma Jimbara Harabaritayam 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 Eco. Que estes méritos sejam estendidos universalmente a todos os seres, para que juntos consigamos alcançar a suprema iluminação de Buda. Furai Om Sarabata Tagyata Hannamanna no Kyaromi
Bom dia de manhã, como é que você está? Há quanto tempo que a gente não se vê, pelo menos por aqui, né? Virtualmente, é a primeira vez, a gente não se vê desde o ano passado. Olha só quanto tempo. Essa brincadeira é mais velha que andar para frente, né? Tá bom, então. Bom, gente, o ano passado, a gente falou muito sobre o desenvolvimento da sabedoria, sobre a necessidade da gente realizar as práticas para que, com a evolução da espiritualidade, nós tivéssemos o desenvolvimento de uma sabedoria supra-humana através do desenvolvimento espiritual, do desenvolvimento material. E, entre essas coisas, um dos itens que foi abordado ano passado era a questão das mentiras que a mente nos conta, né? A gente acredita nessas mentiras. E eu chamei essas mentiras de apegos psicológicos. E nós conversamos bastante sobre os apegos psicológicos, mas eu vou detalhar hoje um pouco mais o que é isso de apego psicológico, né? Vou, obviamente, me basear na ciência, na psicologia, para falar sobre isso. E os apegos psicológicos mais comuns, segundo a teoria do apego, são padrões emocionais que se formam na primeira infância. Quando a gente está começando a vida, somos um enorme computador vazio, né? Um HD gigantesco, mas vazio, recebendo um monte de coisa. E esses padrões emocionais que se formam na primeira infância e influenciam os relacionamentos ao longo da vida, eles se manifestam em 4 estilos principais. Existem vários, mas vamos chamar esses 4 estilos principais como básicos, 4 estilos básicos de apego, sendo que um é seguro e os outros 3 são inseguros. Então vamos conhecer o primeiro tipo, que seria o apego seguro, que também é considerado o apego mais saudável, o mais equilibrado, apesar de nos trazer comportamentos negativos. Pessoas que tiveram cuidadores emocionalmente disponíveis e responsivos na infância, que proporcionou a essas crianças uma base sólida de confiança. E essa criança, quando se tornar adulta, ela vai ter conforto com a intimidade e a proximidade emocional. Ela também vai ser uma pessoa adulta com uma independência saudável e com autoestima positiva. Vai ter a habilidade de se comunicar e de resolver os conflitos de uma forma construtiva. E também vai ter uma visão positiva de si mesma e dos outros, né? O segundo tipo de apego básico seria o apego ansioso, que também é conhecido como apego preocupado. E ele surge de uma inconsistência na disponibilidade emocional das pessoas que cuidaram dele durante a infância. A pessoa, ela desenvolve um medo constante de abandono e, por isso, busca constantemente validação, busca, sim, de uma forma muito intensa, né? E quando essa pessoa, essa criança se tornar adulta, ela vai ter um medo intenso de rejeição e de abandono, vai ter um forte desejo por relacionamentos, mas com grande insegurança. Também pode ter tendência a ser excessivamente dependente e a buscar aprovação o tempo todo. E também ela pode ser uma pessoa ambivalente não, com ambivalência. Ou seja, desejo de proximidade ao mesmo tempo em que tem medo de que o parceiro ou a parceira vá embora. Mas aqui eu estava esquecendo de falar, preste atenção a essas descrições que estou dando, para que você se analise, você se observe.
Porque se você se identificar com algum desses tipos de apego através do seu comportamento, você pode depois vir conversar comigo para a gente buscar quais as práticas para você anular esse tipo de apego. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. O terceiro tipo de apego básico é o apego evitativo, que também pode ser chamado de desapegado. Apego desapegado, olha que coisa. Esse tipo de apego evitativo, ele surge quando os cuidadores foram distantes, foram frios ou até mesmo um pouco afetuosos, levando a criança a suprimir a necessidade de proximidade para que ela pudesse se sentir mais independente. E depois, quando essa criança se tornar adulta, ela vai ter ou poderá ter um desconforto com a intimidade emocional e também receio de compromissos. Essa criança adulta, ela poderá valorizar excessivamente a independência e o seu espaço pessoal. Você é assim? Não? Essa criança adulta, ela também pode ter tendência a se isolar nas situações de conflito, evitando os confrontos, né? Para não ter que bater de frente. E também pode ter a tendência a ter foco mais nas conquistas pessoais do que nos relacionamentos. Então ela vai buscar aquilo que é mais seguro para ela, né? O quarto tipo básico de todos os tipos de apegos que existem é o apego desorganizado, que também é conhecido como assustado evitativo. Esse apego desorganizado é o menos comum, porém é o mais complexo. E geralmente está associado a experiências de trauma ou inconsistência extrema na infância, onde o cuidador era a fonte de conforto, mas ao mesmo tempo era a fonte de medo. Olha que coisa. E aí a criança, quando se tornar adulta, pode ter um comportamento confuso, um comportamento imprevisível nos relacionamentos. Pode ter também medo e desejo de intimidade que vão coexistir. Ela quer intimidade, mas tem medo da intimidade. Também pode ter dificuldade de regular as próprias emoções e de ter uma visão instável e contraditória de si e das outras pessoas. Vá observando se você tem esses comportamentos que eu estou te citando. Mas existem vários outros tipos de apegos psicológicos. Além dos padrões interpessoais, as pessoas também podem desenvolver apegos a outros elementos. Por exemplo, apego a um resultado específico. É a crença inflexível de que um determinado resultado precisa acontecer para que a pessoa seja feliz ou que ela se sinta segura. Também tem apego à aprovação alheia. Esse é comum, não é? É a necessidade constante de validação e o medo de decepcionar os outros. Mais um, apego à certeza, que é a dificuldade em lidar com a incerteza e a necessidade de controlar todos os aspectos da vida. Também existe o apego a uma identidade fixa. O que é isso, monge? É a resistência em mudar ou evoluir por medo de perder a noção de quem é. Outro que também é muito comum é apego a bens materiais, que é a compulsão por acumular objetos, buscando nesses objetos um senso de segurança. Ah, eu tenho, eu posso, eu faço. Também existe o apego às mágoas passadas. Oh, esse daqui é terrível, né? A pessoa não vive no agora, ela está presa lá no passado. Apego a mágoas passadas.
que é a dificuldade de perdoar, de seguir em frente, e fica revivendo o tempo todo ressentimentos do passado. E quando eu falo perdoar, não é só perdoar as outras pessoas, é perdoar a si mesma, porque todos nós, de alguma maneira, contribuímos para quaisquer situações que atravessem o nosso caminho, qualquer situação que a gente venha a viver. E você sabe que isso é importantíssimo, você sabe que conforme os nossos apegos, a nossa vida, ou seja, o nosso destino, vai sendo construído. Por isso, Sakyamuni Buda, Seiyu Kiriyama, nosso mestre, enfatizam tanto as práticas a prática para o desenvolvimento dessa sabedoria supra-humana, a mesma sabedoria de Buda, porque só com ela a gente vai conseguir perceber as mentiras da nossa mente e a realidade, que vão dirigir as nossas escolhas ao longo da nossa vida. Porque as nossas escolhas, você já tem calo no ouvido, Mimini Taco Dekiru Yoni, você já sabe que nós temos calo no ouvido, e tanto que eu já falei, né, sobre isso. As nossas escolhas vão construindo a nossa vida, no dia a dia, a cada uma delas. Gente, falei pra caramba, né? Acho que foi para compensar esse mês e tanto aí que a gente não se viu. Muito obrigado pela atenção hoje. Nós nos encontramos novamente amanhã, às 10h30 da manhã, e preciso avisá-los que de uma pequena mudança. A nossa reza diária será apenas 3 vezes por semana, todas as quartas, quintas e sextas. Quarta, quinta e sexta, tá bom? Então, quarta, quinta e sexta. Gravou aí? Anotou? Quarta, quinta e sexta. Somente nesses dias haverá a transmissão da reza diária e do nosso dedinho de prosa. Muito obrigado pela sua atenção. Nos encontramos amanhã às 10h30 da manhã. Muito obrigado pela sua presença hoje.